Bora ver o que tá por trás. Eita, engasguei aqui. Bora ver o que tá por trás da música Capim, do Djavan. Se você curte aí a harmonia, acho que vai ser uma programação bem legal. E essa música ela é bem interessante, tá? Ela tem alguns elementos diferentes aí que vai ser legal pra gente dar uma analisada. Beleza, já vou começar aqui sem mais delongas pra gente aproveitar nosso tempo aqui juntos. Vamos chegando aí, Silvano, Miqueias, Teteu. Eu comecei aqui, deu uma agarrada na garganta, mas graças a Deus já voltou a voz. Então vamos lá, gente. Primeira coisa é o seguinte, essa música é uma música que está em Fá maior, né? Inicialmente a gente pensa dessa forma por conta da melodia, né, das notas que trabalham ali na melodia. Então a gente tem as seguintes notas, né? Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi e Fá, tá? Depois fala sobre Curumim de Djavan, aí eu faço um outro dia. E aí, né, essas notas, elas, quando a gente pensa nos acordes que elas formam, elas vão formar esses acordes aqui, né? Um pouco aqui do ladinho aqui, ó. Fá, com sétima maior, Sol menor, Lá menor, Si bemol maior com sétima, Dó com sétima, Ré menor e Mi meio diminuto, né? Esses aqui são os acordes da tonalidade, né? Se eu colocar aqui em forma de grau, pra gente ajudar a gente a visualizar tudo direitinho, né? Pra fazer a análise. Bom, pronto, né? Temos aqui o campo harmônico para ajudar a gente a visualizar as coisas e os graus certinhos, né? Então eu vou fazer aquela análise inicial que eu sempre faço, que é a gente entender, né, se a música está em Fá maior, a gente entender onde estão os acordes de Fá maior propriamente ditos e onde a gente tem acordes fora da tonalidade. E aí depois a gente vai analisando esses acordes que estão fora da tonalidade, um por um, né? Mas primeiro vamos pensar nos que estão na tonalidade. Então aqui, né, na parte A da música, né, isso aqui repete 1 milhão de vezes, né? Na parte A a gente tem aqui ó, o primeiro grau da tonalidade, né, que tem função de repouso, né? Aí aqui a gente tem o segundo grau, que é o Sol menor, e aqui a gente tem o quinto, tá? Segundo grau, que é o Sol menor, tem função de afastamento da tônica, né, que a gente chama de função subdominante, que não é uma função nem de repouso e nem de tensão, né? É o meio do caminho ali que faz a música desenvolver. Então a gente tem um desenvolvimento, uma tensão aqui, que resolve no acorde de Fá de novo. E aqui você fica eternamente nesse ciclo. Daqui a pouco eu já falo desse acorde. Vamos para os outros aqui agora também. Ó, aqui eu tenho primeiro grau, né? Primeiro grau da tonalidade, função tônica. Segundo e quinto de novo, aparecem aqui. Né? Então tá tudo certo, né? Afastamento, tensão. Fala, meu caro. Grande Robson. Afastamento e tensão. Aí aqui a gente vai para um campo já fora da tonalidade, né? Então vamos dar uma analisada depois. Aqui a gente volta para a tonalidade. Então aqui seria o quinto acorde, né? Aí você vai ter o primeiro, segundo, terceiro, sexto acordes, né? Então aqui a gente volta para dentro de Fá maior, tá? Porém, o que acontece? Daqui para frente começa uma modulação, uma mudança de tom, que eu nem chamaria de mudança de tom, eu chamaria mais de uma modulação passageira, tá? Para Sol maior, tá? Na verdade já começa aqui, já dá um primeiro sinal aqui para nós, e depois ele volta para Fá, e depois ele vai caminhando para ir para o Sol, só que o Sol vira só um pretexto para ele voltar para Sol maior de novo. Tons vizinhos, homônio do segundo grau. Calma aí que eu vou chegar lá, gente. Primeiro eu tô só mostrando os acordes da tonalidade, né? Então, beleza. Parte A tá tudo em Fá maior, tá?
A gente já vai entender esse acorde aqui. E na parte B a música começa em Fá maior, tá? E depois a gente caminha, né? Vai caminhando aos poucos para Sol maior, sendo que tem um trechinho aqui ainda que a gente volta para Fá, né? Então você tem o quinto acorde de Fá aqui, né? Que é um acorde que gera tensão. O primeiro acorde, o segundo que tem uma função de afastamento, o terceiro gera um pouco de tensão. Ai, desculpa, gente. Gera um pouco de tensão. O sexto é um acorde de repouso, né? E depois a gente começa uma progressão aqui que vai, desde desse acorde aqui, a gente vai fazendo uma progressão até a gente chegar, né, numa modulação, numa mudança de tom, numa inclinação para Sol maior. Já vou explicar isso, tá? Vamos então analisar este acorde aqui. Que acorde é este, tá? Esse aqui é um acorde que é chamado aí de acorde diminuto auxiliar. Então, é um diminuto auxiliar. O que é um diminuto auxiliar, Johnny? Vou explicar para você aqui, ó. Quando você faz um acorde maior ou um acorde menor, né? Então eu faço aqui Fá maior. Fá, no caso ali é Fá maior com sétima maior, né? Se eu faço em cima da mesma fundamental, ou seja, né, quem que é a fundamental do acorde? A fundamental do acorde é a nota que está dando nome para o acorde. Se é um acorde de Fá maior com sétima maior, então a nota que está dando nome para esse acorde é a nota Fá, tá? Então, o acorde pode ser maior ou menor. Em cima dele, se eu fizer o acorde diminuto da mesma fundamental, né? Então, Fá, Fá diminuto. A gente chama isso de diminuto auxiliar. Ele se torna um acorde que gera afastamento também da tônica, tá? Por mais louco que isso pareça, porque a tônica é a própria. Então é um acorde que vamos colocar assim, ele é um acorde de tensão, claro, mas ele também não vou dizer que ele tem função subdominante, mas ele é um acorde que faz a música caminhar para frente, ou às vezes até prepara o próprio acorde, né? Em vez de eu fazer Fá, Dó com sétima, né? O Dó com sétima aqui, ele prepara o acorde de Fá, né? Em vez de eu fazer essa preparação no acorde de Dó, eu posso fazer essa preparação com esse diminuto auxiliar. Né? Então vira um recurso aí de você gerar essa suspensão, né? Que pode resolver no próprio acorde, igual eu mostrei aqui, Fá, Fá, Fá diminuto, aí resolve no Fá, ou isso pode simplesmente abrir espaço para eu caminhar para outro lugar, né? Preparar para um outro acorde. E é o que está acontecendo aqui, porque a música faz, né? A gente vai Fá, Fá diminuto, Sol menor, depois o Dó com sétima, né? Então, desculpa. Né? Então esse diminuto auxiliar vira aqui um acorde que suspende e nos ajuda a caminhar aí para o Sol menor, né? Ok? Então é um diminuto auxiliar, um acorde que está preparando o caminho para o Sol menor, né? Por gerar essa suspensão na sonoridade. Então a gente está aqui em repouso, aí a gente suspende, né? Se afasta da tônica, continua o afastamento aqui, porque esse aqui é um acorde subdominante, né? A gente não está tensionando nem repouso. Depois a gente tensiona para poder resolver na tônica. E aí é isso que você tem que começar a perceber, tá? Tirar a música de ouvido não é só ficar treinando progressão, não. É estudar, né, a percepção para você ir percebendo essas sensações. Ó, primeiro eu estou no repouso aqui, né? Vou para o diminuto. Ele afasta da região de repouso que eu estava. Continua o afastamento no Sol menor. Tá vendo? Não estou nem tensionado, nem repouso. Tensiono. Tipo assim, quero voltar para casa, né? E aí eu chego em casa de novo. Alright. Então, essa primeira parte é mais simples da gente pensar, né? É isso que está acontecendo. Ok. Depois,
Na parte B, a gente começa basicamente com a mesma sequência de acordes. E aqui, né, na cifra que eu encontrei aí, muda, em vez de fazer Fá diminuto, a gente vai para um Lá bemol diminuto. Eu particularmente acho muito ruim quando a galera faz isso, tá? Por quê? Porque é o mesmo acorde, tá? É o mesmo acorde. Se é para o baixo ser diferente, eu gostaria simplesmente de fazer assim, ó. Fá diminuto com baixo em Lá bemol. Porque me mostra que a intenção aqui é a mesma. Eu continuo tendo um diminuto auxiliar, tá certo? E esse diminuto auxiliar agora está com baixo na inversão aqui, na terça dele, né? Continua tendo o mesmo efeito lá de cima. Por que eu acho que é complicado a gente falar que isso aqui é um Lá bemol, virou um Lá bemol? Porque o Lá bemol não teria explicação nenhuma. Seria sei lá, um diminuto apogiatura, alguma coisa assim. Nem vou entrar no mérito dessa parada, né? O diminuto ele não estaria sendo um diminuto de passagem, não estaria sendo um diminuto normal. Então aí você mais buga a sua cabeça do que qualquer coisa. Então não, é o mesmo acorde, tá? Invertido, ok? E o diminuto ele é bom porque todas as inversões dele são o mesmo desenho, né? Então você, qualquer diminuto vai ter sempre esse desenho aqui, se ele tiver invertido ou não, né? Aqui na sexta corda, na quinta corda, fundamental na sexta corda, né? Fundamental na quinta corda e fundamental aqui na quarta corda. Os diminutos têm o mesmo desenho sempre, né? Então nessa hora ele faz. Tá? Então só muda o baixo do acorde, mas o acorde permanece mesmo lá de cima. Dito isso, agora vamos começar agora a nossa peregrinação até a gente chegar no Sol maior. Então primeiro, gente, ele sinaliza para nós o seguinte: vou começar a ir para Sol maior, beleza, galera? Então como é que eu vou fazer isso? Eu já vou fazer aqui uma preparação para o Sol maior, tá? E é comum na hora da gente fazer modulações a gente usar esse recurso. A gente sai do tom um pouquinho, tá? Indicando para onde eu estou indo, depois a gente volta para o tom, que é o que ele fez aqui. Ele saiu do tom, depois ele volta para o tom de novo. Isso para o nosso ouvido soar uma coisa mais suave, né? E teve alguém aí que disse que aqui seria uma modulação para o tom vizinho. Cara, tom vizinho é o seguinte. Desculpa. Pensar em tom vizinho é o seguinte: é o tom que tem um acidente só de distância. O que eu quero dizer com isso? Se você pensa na escala de Fá, você tem um bemol: Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, tá? Se eu vou de Fá para Sol maior, eu não estou tendo uma mudança só de um acidente. Porque o que acontece? Eu tenho uma anulação no bemol, porque o Si passa a ser natural, e eu tenho um acréscimo no Fá sustenido. Então, Sol não é tom vizinho de Fá, tá? Sol não é tom vizinho de Fá. Tons vizinhos de Fá são Dó, tá? Porque Dó seria as mesmas notas de Fá sem o Si bemol, e Si bemol maior, porque aí seria as mesmas notas de Fá com o acréscimo do Mi bemol. Então, tom vizinho é isso, tá? Tom vizinho não é eu estou aqui em Fá, fui para Sol, então é vizinho porque está perto. Não tem nada a ver com isso, beleza? A gente tem que tomar cuidado com essas questões aí de questões teóricas, tá? Tom vizinho é uma coisa, tom que está perto ali no braço do instrumento é outra coisa, tá bom? Beleza. Então, dito isso, bora continuar aqui. Vamos analisar o que acontece nessa primeira vez que ele faz essa inclinação para Sol maior. Então a música está em Fá maior aqui normal, tá? Aparece aqui um acorde dominante querendo ir para Fá, né? Então toda vez que você tem, né, um Dó com sétima, ele naturalmente pede para ir para Fá, né? Só que aqui, o que acontece? Primeira vez que acontece na música, acontece o que a gente chama de cadência deceptiva, ou cadência do engano, ou falácia. Tem vários nomes, né? O que é isso? É quando o compositor fala pra você assim sonoramente: ó, tô indo pra aquele acorde ali, viu? Aí você, beleza. Aí Dó, tá indo pra Fá, beleza. Aí de repente ele dá uma curva 180 graus
E aí ele e vai para o Mi bemol, que é o que está acontecendo aqui. Tá? Então isso aqui é o que a gente chama de cadência deceptiva. A gente é decepcionado pela nossa expectativa sonora. A gente estava achando que ele ia para Fá, e em vez de ele ir para Fá, ele vai para o Mi aqui, né? Então o que acontece, né, sonoramente é isso aqui, ó. Aí vem para Mi bemol. Aqui, ó. O Mi bemol ele acontece com nona, né? Mais a 11ª aumentada, que seria aqui, ó. Então a gente teria essa. Você pode fazer a pestaninha aqui, ó, com o Mi bemol aqui, né? E a quinta aumentada aqui. Quinta aumentada, não, quinta diminuta, né? Ou 11ª aumentada. E aí depois você tem o Ré suspenso. Ré suspenso com quarta e sétima, né? E aí tem a resolução da suspensão aqui, ó, tá vendo? Suspendido e depois você resolve. O que significa isso, tá? Significa que o Ré, ele faz um Ré maior, só que num primeiro momento ele tira a terça e coloca a quarta no lugar, ó. Ré maior com sétima menor, tá? Aqui, ó. Então no primeiro momento ele tira a terça, coloca a quarta no lugar e depois resolve essa terça. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando da importância de você usar o acorde suspenso dessa forma. Acorde suspenso é sempre assim, tá? Você tira a terça para colocar a quarta no lugar, porém você precisa resolver a quarta na terça logo em seguida, que é o que ele faz aqui. Beleza? Né? Então, tocando lá os acordes de novo, né? Tô aqui no Fá, bonitinho. Vem pra cá. Dó, depois a gente vai pro esse Mi bemol aqui e depois caminha pro Sol, tá? Nó, Johnny, mas da onde que ele tirou essa bagunçaiada aí que ele fez? Então vamos lá. Ele queria ir pro Sol maior, tá? Ele estava mirando no Sol maior aqui. Então esse trechinho todo aqui é simplesmente uma antecipação desse Sol, uma preparação para esse Sol. Então este acorde aqui, ele é o acorde dominante de Sol. Se a gente tivesse lá no tom de Sol maior, quem que é o quinto acorde de Sol maior? É Ré maior com sétima menor. Então é o Ré com sétima maior que está resolvendo aqui. Ele faz o acorde suspenso preparando o acorde próprio, né? Para isso que serve a suspensão, tá? Para você gerar esse efeito de preparação, ó. Ok? Né? E agora fica o mistério do Mi bemol, né? Beleza, Johnny, você explicou o Ré aí, mas o que é esse Mi bemol aí? Tá? Isso aqui, gente, é um acorde muito comum que a gente pode utilizar, que é um acorde que está preparando o Ré. Este acorde, nós chamamos ele, tá, de sub-5 na teoria popular aí. O que é esse acorde de forma prática, sem teorização, sem complicar sua cabeça? Todo acorde maior ou menor, você pode preparar ele fazendo um acorde maior com sétima menor, um semitom na frente. Então, se o Ré é um acorde maior, tá? O Ré é um acorde maior, certo? Eu posso preparar ele fazendo um acorde maior com sétima menor, um semitom na frente, que é exatamente esse acorde aqui. Tá? E aí, alguns podem até dizer assim, pô, mas geralmente o sub-5 vai resolver no acorde da tônica, alguma coisa assim. Não, porque na verdade esse acorde, tá, do sub-5, na música tradicional, ele é o que a gente chama de acorde de sexta, né? Aí tem várias versões, tá? Acorde de sexta aumentada francesa, acorde de sexta aumentada alemã, italiana, acorde napolitano, enfim. Qual que é a origem, na verdade, desse acorde, né? Ele é um acorde preparatório do acorde dominante, sempre foi, tá? Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. O acorde dominante de Sol é o Ré e a gente está preparando esse acorde. Então você vai ver nas músicas de Mozart, por exemplo, trechos assim, ó. Você está em Dó maior, ele queria resolver em Dó maior. E aí, para preparar o Dó maior, ele fazia o Sol com sétima. Antes de fazer o Sol com sétima, ele fazia isso aqui, ó. O que é isso? Ele faz um Lá bemol aqui, ó, Lá bemol maior. Você
essas 10 notinhas aqui, com a sétima no baixo, ó. E a sétima resolve na tônica do acorde dominante. E aí o acorde dominante resolve na tônica. Só que essa sétima no baixo eles não chamavam de sétima, né? A sétima menor, né? Isso aqui seria um Lá bemol com sétima menor. A sétima menor de Lá bemol é Sol bemol, certo? Então para nós isso aqui seria um Lá bemol com sétima menor com a sétima no baixo. Só que eles não chamavam de sétima menor, eles chamavam, nesse caso aqui em específico, de sexta aumentada. Por quê? Porque a harmonia tradicional, a harmonia lá do passado, e ainda eu acho que faz muito sentido a gente pensar assim até hoje, tá? Ela pensava na condução das vozes. Então, se o Sol bemol está caminhando para o Sol, o certo seria chamar este acorde, essa nota, de Fá sustenido e não de Sol bemol. Porque o sustenido ele está te indicando ali na grafia da partitura que a nota está indo para o Sol, né? Então aqui seria um Fá sustenido, Sol, tá? Então seria um Lá bemol com Fá sustenido no baixo. Por isso que eles chamavam de acorde de sexta aumentada, tá? Que o efeito era justamente esse. Então isso aqui é basicamente isso. É um acorde, tá, de sexta aumentada, só que na prática popular a gente parou de chamar isso dessa forma, até mesmo porque a gente não faz esse acorde invertido em muitos casos, a gente faz ele sem estar invertido, igual é o que o Djavan fez aqui, né? Você faz ele simplesmente aqui sem estar invertido e tá cheio de tensão, né? Aqui tem uma sétima menor aqui, ó, Mi bemol, sétima menor aqui, nona aqui e a quinta diminuta aqui, né? Ou 11ª aumentada, tá? Mas este acorde, ele é simplesmente um acorde que está preparando o acorde de Ré, por conta disso que eu acabei de explicar, ok? Dito isso, então, a gente faz uma setinha forte aqui, né? Para esse acorde, e aí a gente costuma fazer para acorde sub 5 uma setinha assim mais pontilhada, indicando também uma resolução diferente, né, da resolução do dominante para tônica. Ok? Então aqui está explicado. Aí ele começa, então ele faz nesse trecho agora uma antecipação. Gente, estou querendo ir para Sol maior. Fechado? Vamos voltar para Dó, para Fá, para não ficar tão estranho para vocês. Aí ele volta, né? Então ele faz aqui o quinto acorde de Fá, faz um compasso inteiro só com acordes de Fá, né? Então isso aqui soa dessa forma aqui, né? Aí vai, né? Esse trecho todo aqui. E aí ele começa a fazer uma escada, uma escalada, né? Até o Sol. Então, antes da gente chegar... Não, na verdade aqui, eu já vou mostrar para vocês. Esse acorde aqui, gente, ele é o que é muito conhecido e muito utilizado na música popular. É muito conhecido como acorde dominante da dominante, tá? É uma sonoridade bem interessante, né? Você já deve ter visto várias músicas com esse tipo de progressão aqui, né? O cara tá em Sol maior, vai para Mi menor, esquentar um pouquinho nosso ouvido, né? Mi menor, Dó, aí Lá maior com sétima menor. Enfim, é um tipo de sonoridade que você encontra muito na música popular. Você faz o segundo acorde da tonalidade maior com sétima menor, né? É a dominante da dominante. Por que é dominante da dominante? Porque lá, né, se eu estou pensando que eu estou querendo ir para Sol maior, o Lá ele é o acorde que prepara a Ré maior. Se eu tivesse na tonalidade de Ré maior, quem que é o acorde dominante de Ré? É o Lá. Então aqui não é um terreno desconhecido, é um terreno que é muito utilizado na música popular, né, como um acorde extensivo aí dentro da tonalidade. E às vezes esse acorde é usado como um acorde que substitui a própria dominante, tá? Então aqui talvez a gente pode até pensar que esse Lá aqui está substituindo o Ré com sétima,
né? Para gerar tensão de uma forma diferente, tá? E aí, né? Então, mostrando isso para vocês que a gente está pensando na dominante da dominante no contexto de Sol maior. Então, mais uma vez, ele está dando para nós indícios de que ele está querendo para Sol maior, né? De uma forma um pouco diferente, né? Porque ele não faz um acorde próprio da tonalidade de Sol maior, mas ele, de certa forma, está usando um recurso que é muito comum dentro de Sol maior. E aí, para preparar isso, ele faz o segundo acorde de Lá, né? Ele faz um 2-5 aqui, preparando o Lá. Como que ele faz isso? O 2 de Lá, que é o Si menor, o sub-5 de Lá, acabei de explicar para vocês o que é, né? Você pega ali um semitom para frente, faz um acorde maior com sétima menor e prepara o acorde que está um semitom para trás, e aí ele prepara o Lá. Então ele faz aqui nesse trecho isso. Para ir para o Lá, para usar esse recurso do dominante do dominante, ele faz o 2 do acorde, né? Na verdade ele faz assim. Depois ele faz assim, que aqui fica sendo um acorde com sétima aqui, a terça maior, né? E a 11ª aumentada aqui, né? Então, ó, e aí ele resolve no Lá, que é um acorde dominante, então teoricamente você não está resolvendo nele, mas é muito comum no jazz você ver a gente usar acordes dominantes resolvendo nas suas próprias fundamentais. Porque o que acontece? Quando eu faço um Lá com sétima, qual que é o caminho natural desse acorde? É resolver em Ré alguma coisa. Poderia ser Ré menor, poderia ser Ré maior e poderia ser o Ré com sétima, né? Então você vê muito esse tipo de escadinha aqui, ó, começando no Mi, por exemplo, ó, Mi com sétima, resolve no Lá com sétima, que resolve no Ré com sétima, resolve no Sol com sétima, que resolve no Dó com sétima, e resolve no Fá com sétima, né? Muito comum você ver isso no jazz. Tá? Então ele faz esse caminho de preparação aqui, né? Sendo o Si aqui, o 2 de Lá, e esse acorde aqui sendo o sub-5 de Lá, né? É um acorde que está substituindo aqui o acorde de Mi com sétima, tá? Eu poderia fazer essa progressão com Mi com sétima aqui, que daria certo também. Deixa eu mostrar para você sonoramente, né? Se eu faço aqui, ó, Si, Mi com sétima, Lá com sétima, tá? Viu? Funcionou. A questão é que ele substituiu esse Mi com sétima por esse Si bemol, tá? Por isso que chama sub-5, porque ele é um acorde que substitui o quinto acorde do acorde para onde a gente está indo, né? Então quem que é o quinto acorde de Lá com sétima? É o Mi com sétima. Então, substituindo esse acorde, eu coloco o Si bemol com sétima resolvendo no Lá. Gente, que isso fique claro, tá? Isso aqui, a explicação teórica é mais difícil de você entender, mas de forma prática, o sub-5 é basicamente isso. Eu quero resolver aqui em Lá, eu faço o acorde que está um semitom na frente, e aí esse acorde precisa ser maior com sétima menor. Eu posso colocar algum temperinho nele também, né? Fazendo a alteração dele, colocando uma 11ª aumentada, colocando uma quinta diminuta. Mas isso não é muito o que importa. O que importa é você saber que ele é um acorde maior com sétima que vai resolver um semitom para trás, né? Então eu posso fazer resolvendo assim, um maior com sétima maior, né? Tá vendo? Posso resolver no menor também. Ok? Então, eu vou falando aqui para ser bem beabá mesmo, para quem não sabe nada, né? Para vocês não ficarem depois reclamando que eu estou indo rápido demais. Então já estamos caminhando agora para o fim dessa análise. Porque aqui, ó, ele prepara, vai para o Lá, e a partir daqui ele começa uma escalada até chegar no Sol, que era o que ele estava querendo, indicando aqui desde o início para nós. E aí o que ele faz? Lembra que eu acabei de dizer? Que você pode fazer no dominante do dominante do dominante do dominante. Então vamos começar de trás para frente. Primeiro, quer dizer, de frente para trás, na verdade, né? Primeiro, ó, esse acorde aqui é o quinto acorde de Fá, tá? Então aqui eu já posso dizer o seguinte, que ele está usando esse acorde para poder voltar lá no início da música.
esse acorde prepara Fá, beleza? Então, para nós isso aqui já está resolvido. E ele quer assentar aqui nesse acorde de Sol maior. Quem que é, gente, dominante de Sol maior com sétima maior? O acorde que prepara esse acorde aqui por excelência é o acorde de Ré. É o quinto acorde de Sol. Se eu estiver lá em Sol maior, se eu pensar, qual que é o quinto acorde? Sol, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior com sétima menor. Então aqui, esse acorde aqui é um dominante, tá, que está preparando o Sol, que a gente vai chamar de dominante secundário. Por que secundário? Porque o dominante primário é o Dó. Porque a gente não está em Fá maior, tonalidade global da música é Fá maior. Então, quando eu falo de dominante primário, eu estou falando do Dó, que é o dominante da própria tonalidade. Agora, quando eu penso em dominantes de outros acordes que estão sendo secundários aqui no contexto, né, a gente chama eles dessa forma, dominante secundário, porque ele é um dominante de um acorde secundário, que é o Sol. Beleza, já entendemos isso aqui. Agora, quem que é que prepara o Ré? Qual acorde prepara o Ré maior? Lá com sétima. Vamos lá, se eu estou na tonalidade de Ré maior, quem que vai ser o quinto acorde? Ré maior, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol maior, Lá maior com sétima. Então Lá aqui é um acorde dominante de Ré. Dominante da dominante. Lembra do que eu falei aqui? Né? É um acorde comum dentro da tonalidade de Sol, muito utilizado. Mas ele vai além, porque quem que é dominante de Lá? Vamos lá, vamos pensar em Lá maior, estamos em Lá maior, ó. Primeiro acorde, Lá maior, segundo acorde, Si menor, terceiro acorde, Dó sustenido menor, quarto acorde, Ré maior, quinto acorde, Mi maior com sétima menor. Então o acorde que resolve em Lá, por excelência, é o Mi. Então aqui nós estamos tendo um recurso, gente, que é muito legal. Aqui eu tô indo além da ideia simplesmente do que a gente chama de dominante secundário. Ou da dominante da dominante. Eu estou fazendo aqui o que a gente chama de dominante estendido. Tá? Porque eu estou estendendo o efeito de resolução do Sol por vários acordes. Tá vendo? Ó? Esse prepara esse, que prepara esse, que prepara esse. Tá? Então, isso aqui é um efeito bem interessante. Só que não para por aí. Porque aqui, ó, ele faz um Si meio diminuto. O que é esse acorde? Tá? Esse acorde aqui é 1, 2, 5, 1 de Lá. Olha aqui, é exatamente o que ele fez aqui antes. Tá? E aqui, talvez você que é mais iniciante, talvez nessa parte você possa ter um pouco de dificuldade, então eu vou ir bem devagar para te explicar. Quando eu quero preparar um acorde, numa tonalidade maior, por exemplo, né, o segundo acorde gera o que a gente chama de suspensão, né? Vocês já jogaram vôlei, né? Quando você quer dar um corte lá no outro campo, primeiro você tem a pessoa que domina a bola. Então pensa que o domínio aqui da bola foi a função tônica, tá? Repouso. Então a bola chegou pro meu campo, repousei. Beleza, né? A gente tem aqui, ó, ideia de repouso. Depois, a gente tem o cara que levanta a bola. O cara que levantou a bola, né? O que ele fez? Ele gera uma suspensão. Ele levanta, ó. Nós vamos cortar. Beleza? Então, o cara que levanta a bola é o 2. Né? Então, você não está esperando que vai resolver no primeiro acorde. A harmonia está acontecendo ali. Quando alguém faz o 2, no jazz, na bossa nova, no MPB, quando alguém faz o 2, geralmente é esse efeito de levantar a bola. Já gera no nosso ouvido já gera um efeito de, opa, será que vai ir para o 5? E aí o que acontece geralmente? Sai do 2, vai para o 5. Quando vai para o 5, gera tensão que pede para resolver na tônica. Essa tensão é o momento da cortada. E aí chega o cara, né, o outro suspendeu, levantou, vem a cortada. Pau! O que seria a finalização dessa cortada? É chegar no chão. Então o cara deu a cortada, a bola bateu no chão, a gente tem, né,
essa cadência que a gente chama de cadência perfeita, justamente porque ela gera no nosso ouvido um efeito satisfatório de resolução, né? Ó, levantei a bola, cortei e a bola me deu o ponto que eu precisava, tá? Então, beleza. No tom maior, esse efeito de suspensão, né, tensão e pontuação, né, resolução, a gente faz por um acorde menor com sétima, tá? Aqui, ó. A gente estava querendo chegar nesse acorde. Então começa com um acorde menor com sétima. Depois a gente vai para um acorde maior com sétima menor, que é esse caso aqui, só que aqui seria o Mi com sétima, e aí o Djavan substituiu ele pelo sub-5, pelo acorde que substitui ele, que é o Si bemol, tá? Então a gente tem a levantada da bola, a gente tem o corte e a gente tem a resolução que acontece no Lá com sétima. É uma resolução perfeita? Não é, porque a resolução perfeita por excelência teria que cair aqui num acorde de Lá maior com sétima maior, num acorde de Lá menor, pensando como tônica. Para ser mais perfeito ainda, teria que ser um acorde de Lá maior mesmo, com sétima maior. Que aí daria esse efeito aqui que está acontecendo aqui. Aqui não está acontecendo porque está resolvendo um acorde de tensão também, né? Que é um acorde maior com sétima menor. Beleza. Quando a gente faz isso no contexto de uma tonalidade menor, a gente tem uma modificação, tá? Qual modificação é essa? Esse segundo acorde aqui, num contexto de tom menor, então vamos pensar. Então, em vez de eu estar querendo resolver no Fá maior, eu quero resolver no Fá menor, beleza? Este segundo acorde, ele não vai ser mais menor com sétima, ele vai ser meio diminuto. O que é o acorde meio diminuto, Johnny? É um acorde menor com sétima, só que a quinta dele é diminuta, ok? Então este acorde será um acorde meio diminuto e os outros acordes permanecem iguais aqui. Então a diferença é que um 2-5-1 no tom maior, o acorde é menor com sétima, maior com sétima e maior com sétima maior. No tom menor você tem meio diminuto como segundo acorde, maior com sétima, e aqui no primeiro grau você tem, geralmente, né, o acorde menor com sétima. Por que eu dei essa volta toda? Para te explicar o seguinte. Olha o acorde que o Djavan está usando aqui. Essa sequência é a mesma sequência que essa. Vocês estão percebendo? Aqui ele fez o 2 de Lá, fez o acorde sub-5 de Lá aqui para resolver no Lá. Aqui ele também está resolvendo no Lá. Só que aí o que ele fez? Ele pegou emprestado esse acorde do contexto de Lá menor. Então ele pegou o 2 de Lá menor. Aqui ele tinha pego o 2 de Lá maior. Aqui ele pegou o 2 de Lá menor. E aí ele segue o caminho de resolução natural para o Lá, né? Ele faz o 2, faz o 5 de Lá, propriamente dito, e resolve no Lá. Vocês sacaram? Então, aqui a preparação está acontecendo desde aqui já, ó. Esse prepara esse, que prepara esse, que prepara esse, que vem para cá. Beleza, Johnny, agora para a gente finalizar. Já entendi tudo isso aí, mas você não consegue me explicar esses dois aqui não, é? Qual que é a lógica de Dó menor aparecer aqui e ainda tem um Fá maior com sétima? Porque Fá com sétima, ele deveria preparar Si bemol. Fá com sétima é o acorde da dominante de Si bemol. Ele não está indo para Si bemol aqui. Então esse aqui, a gente poderia falar que é uma cadência deceptiva. Ele finge que está indo para Si bemol e aí vai para Si. Mas qual que é a conexão que Si bemol tem com todo o resto? Então, gente, esse é o trecho mais chatinho para explicar. Por isso que eu deixei ele por último, tá? Tem uma explicação lógica, mas a explicação é chata. Vocês já devem ter visto o vídeo que eu falei aí sobre empréstimo modal. O que é empréstimo modal? Tá? Empréstimo modal é quando você pega um acorde emprestado de uma tonalidade homônima da tonalidade onde você está. Calma que eu já vou explicar. O que é homônimo? Homônimo é que tem o mesmo nome, beleza? Então, por exemplo, Sol maior tem o mesmo nome, tem a mesma tônica que Sol menor. A tônica dessas duas tonalidades é a mesma nota. Deu para entender? Então, se eu estou em Sol maior,
eu posso pegar acordes emprestados de Sol menor. Isso é o que nós chamamos de empréstimo modal. E esses acordes virão desse contexto, né, da onde eu estou pegando, eles virão como acordes mantendo a mesma função que eles tinham lá na tonalidade de onde eles vieram. Então é uma forma de você ampliar as suas ferramentas. Porque se você está num tom maior, você só tem 7 acordes para usar. Então como que eu dou mais colorido para minha harmonia? Como que eu penso em mais recursos? Eu pego emprestado de Sol menor. Então isso aqui são 2 acordes que estão vindo de Sol menor. Esse é o 4º acorde de Sol menor. E este é o 7º acorde de Sol menor. Beleza? Então aqui a gente está no contexto de empréstimo modal. Esses 2 acordes aqui são acordes de empréstimo modal de Sol menor. Então, mais um indício indicando para nós que esse trecho inteiro, a partir daqui, ele está brincando com Sol maior, com a tonalidade de Sol. Tá? Então aqui ele vai para o Sol, volta para o Fá, vai para o contexto, né, da dominante de Sol, pega o empréstimo modal de Sol menor e depois ele vai concluindo até chegar em Sol maior. Tá vendo que interessante? Só que ele não fez isso de qualquer forma, porque ele podia ter pegado acordes aleatórios de Sol menor, correto? Só que ele não fez isso. Ele fez aqui de uma forma que gera uma espécie de 2/5. Olha aqui. Tá? Isso aqui, gente, é o 2/5 de Si bemol maior. Do acorde de Si bemol maior. Então, por que ele fez isso? Porque como um compositor genial que ele quer enganar nosso ouvido. A brincadeira toda aqui tá nisso. Ele tá indo para Sol, mas ele quer mostrar que ele está em Sol aqui, mas não de uma forma muito óbvia. Tá? Então ele faz um empréstimo aqui dentro da tonalidade de Sol menor, que tem o Sol como tônica, porém ele brinca com o nosso ouvido, querendo dizer que ele estava indo para Si bemol. Olha como é que esses 2 acordes resolvem em Si bemol, né? Ó, primeiro a gente tem o Dó menor com sétimo, Sol, Fá com sétimo, Si bemol maior com sétimo maior. Só que ao invés dele fazer isso, ele faz Dó menor com sétimo, Fá com sétima, aí depois ele vai para Si meio diminuto, Mi com sétimo, Lá com sétimo, Ré com sétimo, Sol maior com sétimo. E aí no nosso ouvido o que acontece? Ah, então agora a gente mudou de tom para Sol, né? Aí ele olha para nós e fala: Nananina não, nós estamos em Fá maior, a música é em Fá maior. Aí logo em seguida ele faz o acorde dominante de Fá e volta no início, né? Onde a música toniciza em Fá de novo. Então, na verdade, gente, essa grande modulação para Sol não é uma modulação, eu chamaria de inclinação. Que é uma inclinação? É quando você está apontando para uma tonalidade, você está falando, ó, gente, eu estou indo para ali, tá? Só que você não vai para lá. Você permanece onde você estava. Então a grande tonalidade aqui, o grande ator, né? Vamos pôr assim, pensa numa peça de teatro. Você tem o personagem principal, você tem o protagonista. Quem que é o protagonista dessa música? É o Fá. Ponto. Aí a música, né, começa, né, com o Fá ali na casa dele, feliz da vida, né? Ele tá ali, né, com a sua namorada, tá curtindo a vida e tudo mais. Mas de repente aparece um impostor. Ele tá aqui brincando lá na região onde ele gosta de estar, mas de repente vem uns amigos ali e começa a querer seduzir a namorada dele, cara. E aí a namorada dele falou assim, eu acho que eu vou ali no shopping ali rapidinho com os amigos. E aí tem um cara lá, um tal de Sol maior, que começa a flertar com a menina. Começa a flertar com a menina e começa, sabe, não é história de filme? É história de filme, é o vilão da história. Ele começa a flertar com a menina, e aí a menina fala, não, eu já tenho namorada. Aí ela volta lá pra casa do namorado. E aí eles ficam lá, passam um fim de semana comendo um almoço lá em família. Só que essa namorada, ela realmente ficou atraída pelo cara, pelo tal do Sol maior. E aí ela vai brincando ali, comendo pelas beiradas, né?
coisa vai acontecendo, tá? Ela finge que, né, que tá indo lá pra casa da amiga dela, na verdade vai pra casa da namorada, do cara, vai lá com os amigos do cara. Aí de novo, né, ela dá um tumé no namorado, fala que nananã, e aí de repente ela começa a fazer uma escalada até trair o namorado. Traiu o namorado. Só que aí o que aconteceu? Ela se arrependeu. Cara, eu não podia ter feito isso. Inclusive tem uma música, tá, gente? Essa história que eu tô falando, tem uma música que chama Verklarnacht, que é Noite Transfigurada. É um poema sinfônico escrito no início do século passado. E é um poema sinfônico que tem como pano de fundo uma história parecida como essa. Um cara que tinha uma noiva, e aí eles saem para caminhar no bosque, e aí de repente ele descobre que a noiva dele tá grávida de outro cara. E aí o que acontece nesse momento, né? É um momento de tensão. Agora eu não posso te atender. Meu filho tá me chamando. Agora eu não posso te atender, tá? Aí chega um momento de tensão aqui. Que momento de tensão é esse? Migrou para outro lugar, né? Traiu o namorado. Só que aí ela se arrepende. E aí ela chega pro namorado e fala, por favor, não vou fazer isso demais. Ela cancela tudo ali do cara. E aí o namorado fala, tá bom, eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu gosto muito de você, mas que isso não se repita. E aí ela volta para casa e eles voltam a ter o seu namoro ali na estaca zero, entre aspas, tá? Enfim, gente, isso aqui é só uma brincadeirinha para vocês entenderem, para vocês entenderem o que é, né, esse efeito dessa inclinação. A inclinação, o que seria inclinação? Nessa analogia, seria ela abandonar o namorado antigo e casar com o novo. Ficar com o novo. Mas não foi o que aconteceu. Ela inclina, ela dá uma ficada lá, mas depois ela volta pro contexto original. Beleza? Eu acho que deu para entender então essa música aí de uma forma geral, certo? Bom dia, mestre. Esperando postagem dos privilegiados do curso. Ó, pra quem tá interessado no Mestre da Harmonia, eu vou abrir vagas novas de 18 de setembro, tá? Já tô antecipando aí, mas eu vou começar, né, a aquecer para isso daqui a algumas semanas. Mas já fica aí sabendo, né, que vai ser dia 18 de setembro e vai ser no preço de R$ 497. O curso, na verdade, é R$ 597, mas vai ser no preço de R$ 497, vai ter um desconto de R$100. Então vai ser legal para quem tem algum interesse. Gente, vou terminar agora. Só tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta que vocês tenham aí sobre tudo isso que eu falei? Ou ficou claro, deu para entender? Porque essa música aqui, gente, vou falar para vocês, não é fácil não, ela é pedreira. Então por isso que eu fui aí mastigando, né, para ficar bem simples, né? Ó, o Robson aí, fantástica explicação, parabéns, mestre, gratidão, que bom que vocês curtiram aí, que foi, né, que deu para entender, tá? E aí agora, gente, é escutar a música aí, prestando atenção em tudo isso que eu já passei para vocês apreciarem ainda mais, porque esse que é o legal da teoria, tá, gente? A teoria musical, ela não é importante para você ser um bom músico. Existem músicos muito excelentes que sabem zero de teoria. Mas qual que é o legal da teoria? É você entender, você compreender o que você está tocando. E isso às vezes dá um novo sabor. Né? Você saber, cara, olha só o que o Djavan pensou aqui, genial. Isso dá um novo sabor, de experiência até, de entretenimento, né? O Nando está perguntando aqui, pode ser utilizado todos os graus do campo homônimo? Pode sim. E aí você vai usar eles pensando na função que eles têm, lá no tom original, né? Então, se eu estou em Sol maior, tá? Se eu estou em Sol maior aqui, e eu pego um Dó menor, qual é a função desse acorde? É a função de subdominante, porque esse acorde tem função subdominante em Sol menor. Então eu vou usar ele como subdominante. Se eu uso o Ré menor, qual que é a função desse acorde? Eu penso nele como um acorde da dominante. Sendo acorde da dominante, ele resolve no acorde da tônica. Porque a resolução não é por conta do acorde, é por conta da nota. O Ré resolve em Sol, né? Então se eu uso o Ré aqui como empréstimo de Sol menor, eu vou pensar nesse empréstimo como dominante também. Tá?
Beleza? Então você pode usar qualquer acorde da tonalidade homônima, respeitando a função que eles têm. Tá? Mundinho, em relação ao empréstimo modal, poderia, por exemplo, na tonalidade de Sol, pegar emprestado de Sol lídio? Sim, tá? E esse é um tema polêmico aí, que às vezes a galera vem falar aqui comigo, mas então não é empréstimo modal, é empréstimo tonal, porque quando a gente pensa em modos é outra coisa. Gente, na minha cabeça, modos e tom é a mesma coisa, tá? Então, Sol lídio é apenas uma das 7 tonalidades de Sol, tá? Eu tenho o tom maior, que também posso chamar de tom jônio, eu tenho o tom menor, que também posso chamar de tom eólio, tenho o tom dórico, tenho o tom frígio, tom lídio. Por isso que chama empréstimo modal, porque quando eu estou em Sol maior, eu estou em Sol jônio, tá? Então quando eu pego acordes emprestados de Sol menor, eu estou pegando acordes emprestados de Sol eólio, ou seja, eu estou no modo maior de Sol, estou pegando acordes emprestados no modo menor eólio de Sol, mas eu posso pegar emprestado do tom do modo dórico também de Sol, do modo frígido de Sol, do modo lídio de Sol, do modo lóquio de Sol, tá? E aí, enfim, aí a coisa expande muito. Inclusive tem um camarada chamado Arnold Schoenberg, tá? Que é esse camarada aqui, desse livro aqui, ó, que é o meu mentor, tá? Toda a minha reflexão harmônica, ele é o cara que eu tenho como maior referência. Ele já morreu há muito tempo. Esse livro aqui foi escrito em 1912, foi publicado em 1912. Mas se você quer um livro para não precisar de nenhum outro livro de harmonia, esse é o livro. Não é fácil, tá? Você precisa já ter um conhecimento de partitura. Não é fácil de entender, mas é um livro maravilhoso esse aqui. E o que o Schoenberg pensa, tá? A partir disso que a gente acabou de dizer. Eu posso pegar acordes emprestados de qualquer modo homônimo de Sol. Então, se eu estou em Sol maior, eu posso pegar acorde de Sol dórico, posso pegar acorde de Sol frígio. E aí, o que o Schoenberg vai dizer? Gente, no fim das contas, na verdade, não são muitos modos. É uma tonalidade só. Você tem o tom de Sol. E todas essas variações são variações da mesma tonalidade. Então, ele vai chamar isso de monotonalidade. Tá? Ele abole a ideia de empréstimo e começa a dizer que na verdade não é um empréstimo, é simplesmente um acorde da própria tonalidade. É um acorde que existe dentro do universo daquela tonalidade, que é a tonalidade de Sol. Então os acordes de Sol dórico, eles são acordes de Sol. Os acordes de Sol frígio são acordes de Sol. Os acordes de Sol maior são acordes de Sol. Então você pode mapear tudo isso aí e usar indiscriminadamente. Por quê? Porque todos esses acordes funcionam de uma forma que o Sol é o lugar de repouso, né? Se eu estou aqui em Sol dórico, por exemplo, né? Ó. Aí o segundo acorde de Sol dórico, qual é? É o acorde... Se bem que eu... Deixa eu pegar um outro acorde aqui mais interessante. Deixa eu pensar aqui certinho, né? Vou pegar aqui, ó. Sol menor. Lá menor. Depois o Si bemol maior. Eu vou pegar aqui o Dó maior aqui, né? Ó, com sétima. Esse Dó maior com sétima menor aqui, ele é um acorde próprio de Sol dórico. Se eu tivesse em Sol maior, esse acorde aqui tinha que ser um Dó maior com sétima maior. Se eu tivesse em Sol menor, esse acorde tinha que ser um Dó menor com sétima menor. Quando eu faço ele maior com sétima menor, eu estou pegando um empréstimo de Sol dórico, correto? O que o Schoenberg vai dizer? Isso não é um empréstimo, é simplesmente um dos acordes, uma das possibilidades de acordes para o acorde de Dó dentro da tonalidade de Sol. E ele aponta para o Sol menor. Isso aqui é uma espécie de cadência plagal, né? O que é cadência plagal? É quando você resolve no acorde da tônica de uma forma um pouco mais suave. É isso que eu sinto aqui. Beleza? Mas isso aí, gente, é coisa
como é que eu posso dizer? É coisa que não faz tanta diferença para a prática, assim. São nomes, né? Na prática, se você chama isso de empréstimo, se é monotonalidade, não sei o quê, o legal é só você saber que você tem essa liberdade, sacou? De qualquer tonalidade que tenha o Sol como tônica, você pode pegar acordes ali, né? E replicar a função deles ali naquele contexto original. Alright? Então é isso, acho que não temos mais perguntas, já fizemos a análise. Quem não... Opa, deixa eu pegar aqui vocês aqui, deixa cair. Quem não viu a análise, tá? Completa aí, assiste que eu vou deixar gravado lá no feed daqui a pouco, para vocês assistirem. Demorou? Então é isso, tamo junto. Sexta-feira eu vou aparecer aqui para perguntas e respostas, tá? Então fiquem atentos aí nos meus stories, que amanhã eu vou soltar uma caixinha de perguntas. Qualquer dúvida que você tiver sobre harmonia, sobre alguma música específica, me manda, porque aí eu já vou preparar, selecionar as perguntas ali, né, melhores, e vou deixar elas engatilhadas para responder na sexta-feira, 8 da manhã também. Alright? Então mesmo que você não possa participar ao vivo, manda a pergunta lá que eu respondo e aí você vai poder assistir a gravação depois. O Arnaldo aí tá falando, valeu, obrigado, gratidão, que bom que vocês curtiram. E é isso, galera. Tamo junto, até mais.